Agora sim. Perfeito, então. Então, olá, pessoal, boa noite. Peço desculpas pelo problema técnico. Esse é o projeto UX Summit e a proposta, então, é expor lives com conteúdos atuais e relevantes sobre temas que seriam relacionados à área do conhecimento do direito. A UX quer te ajudar nas escolhas profissionais e no planejamento da sua carreira. O UX Summit é um evento 100% gratuito, apresentando uma série de conversas e palestras com professores e empreendedores de expressão nacional, abordando diferentes aspectos e perspectivas de cada profissão. Vamos falar hoje sobre as possibilidades que existem na carreira do direito e quais os aspectos que são importantes e relacionados a esse tema. Os professores aqui, então, vão contar as suas experiências a fim de trazer o conhecimento sobre diferentes temáticas que possibilitarão uma grande esfera de aprendizagem na área do direito. Eu sou a professora Cleide Calgaro, professora do curso de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade de Caxias do Sul, e é com grande felicidade e alegria que participo desse projeto UX Summit. Importante lembrar a vocês que no hall de entrada nós temos consultores da UX que estarão atendendo no stand para que todos possam tirar suas dúvidas sobre a UX e sobre o curso de Direito. Antes de passar a palavra à nossa palestrante, eu gostaria de passar a palavra ao professor Bruno Rigon, que foi o idealizador, então, do UX Summit na área do Direito. Professor Bruno, gostaríamos de ouvi-lo. Boa noite a todas e a todos. Me escutam bem? Então, eu quero inicialmente agradecer, né, a participação de todos nesse evento, fazer uma saudação especial à professora Raquel, nossa palestrante da noite, e à professora Cleide, a mediadora. Agradeço por terem aceito o convite e também deixo aqui registrado meu agradecimento à direção do curso de Direito e a todos os coordenadores do Direito que apoiaram esse projeto, né? Então, sem mais delongas, né, eu agradeço a participação, espero que seja uma noite muito proveitosa, tenho certeza que vai ser. Devolvo a palavra para a professora Cleide. Então, muito obrigada, professor Bruno. É muito bom ouvir as suas palavras. Essa é a primeira live que terá como tema possibilidade de carreira no direito e será ministrada pela nossa querida professora Raquel Duarte. A professora Raquel é advogada com ênfase em direito trabalhista. É mestre em direito pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduada em direito pela Uniderp. Graduada em bacharelado em direito também pela Universidade de Caxias do Sul. E a nossa colega, a professora Raquel, é mestra assistente do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul. É com grande alegria, professora Raquel, que eu gostaria de lhe passar a palavra para que a professora possa fazer as suas considerações. Muito obrigada. Olá, então, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nessa noite, né? Quero parabenizar a universidade pelo evento, parabenizar os organizadores através do professor Bruno, mas também todos os demais envolvidos, e cumprimentar a professora Cleide e o professor Bruno, que estão aqui acompanhando hoje, né? Bom, gente, então o tema dessa atividade é as possibilidades jurídicas, né, que o curso de Direito oferece, as possibilidades profissionais que o curso de Direito oferece, mas além de falar sobre isso especificamente, né, entendendo que o nosso público de hoje são os nossos alunos, aqueles que já estão cursando o curso de Direito, mas também temos um público voltado para quem está decidindo que curso vai fazer, eu quero dividir essa nossa conversa, essa nossa breve conversa, em 3 momentos. Num primeiro momento, eu quero falar especificamente sobre o curso de Direito, né? O que é o curso de Direito. Quero falar um pouco sobre a vida acadêmica de um estudante de Direito, o que o curso oferece, o que a nossa universidade oferece para um estudante do curso de Direito,
E, por fim, falar, sim, claro, sobre as carreiras e as muitas possibilidades que o nosso curso oferece. Então, para introduzir essa fala, eu quero começar desmistificando algumas coisas que a gente escuta muito a respeito do direito, né, sobre aquilo que são mitos e são verdades sobre o nosso curso. Eu sou professora de uma disciplina que se chama Teoria do Direito, que é uma disciplina de primeiro semestre, e também sou professora na área trabalhista, né, então trabalho com alunos ali mais da metade do final do semestre. Isso possibilita com que a gente veja os anseios dos alunos que estão ingressando no curso de Direito, né, no primeiro semestre, que estão se deparando com o universo jurídico, conhecendo as primeiras normativas, os primeiros ensaios sobre o direito, e também com aqueles alunos que estão saindo do curso de Direito e todas as suas ansiedades em relação ao mundo profissional do direito, né? Então, são dois momentos interessantes. E com isso a gente vê vários mitos e verdades que surgem ao longo desse período todo, né? Quando a gente pergunta para um aluno de primeiro semestre, por que você escolheu o curso de Direito? O que te fez escolher essa profissão? A gente escuta variadas respostas, né? Cada um tem o seu motivo, a sua razão, mas tem uma resposta que sempre vai aparecer. Toda turma que fizer essa pergunta, uma vai aparecer. Porque o direito abre um leque de oportunidades. Quem nunca ouviu falar isso, né? O direito abre uma gama de oportunidades. E aí, isso é um mito ou isso é uma verdade? Claro que isso é uma verdade, né, gente? O direito, de fato, abre uma série de oportunidades. O direito nos possibilita atuar em diversos setores, seja de uma forma direta, numa carreira jurídica, como a gente vai falar daqui a pouco, seja de uma forma indireta, né, auxiliando e complementando aquilo que a gente já atua, já pratica, né, em um outro determinado ramo. Mas o direito, ele é, sim, de fato, sempre uma boa opção, seja para quem quer se profissionalizar e seguir, seja para quem quer ter o conhecimento das leis, do sistema jurídico e complementar uma outra atividade. Então, sim, né, nossa primeira afirmação é verdade, o direito abre, sim, um leque de oportunidades. Aí, outra coisa que a gente escuta bastante, alguns levam mais para o lado ruim, outros para os lados bons. No curso de Direito a gente tem que ler e estudar muito. E aí, mito ou verdade? Mais uma verdade, né? Sem sombra de dúvidas, no direito a gente tem que ler e estudar muito. Estudantes e profissionais do direito não param de estudar, né? Não param de se atualizar. As leis, elas mudam e a gente precisa conhecer as leis, a gente precisa conhecer as decisões judiciais, que são as nossas jurisprudências, a gente precisa conhecer as doutrinas jurídicas, né? Tudo aquilo que é fonte do direito, tudo aquilo que cria o direito, de fato, a gente precisa conhecer. E isso é cíclico, não é estático, não para, não aprendeu uma vez, pronto, tá bom, né? Isso acaba mudando. Mas eu vou dizer mais para vocês. Não é só leituras próprias do direito que a gente tem que fazer. A gente faz muitas leituras sobre várias áreas, porque o direito, ele é conectado com a realidade social. Então, sim, um profissional do direito tem que estar atualizado com as notícias que saem no jornal, ele tem que entender um pouquinho de política, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia. Ele vai ter relação com as outras áreas do ciência. Isso é o encantador da ciência jurídica. Ela é autônoma? Sim, ela é. Somos um ramo da ciência? Sim, mas a gente tem relação com toda a sociedade, porque o direito, ele só existe, ele só tem razão de existir se for para acompanhar as mudanças sociais, os anseios da sociedade, né? O direito só existe para regular a vida em sociedade, para nos ajudar a nos organizar enquanto sociedade, e a sociedade só existe porque o direito está ali para auxiliar. Então, sim, a sociedade não para no tempo, ela muda e o direito precisa se atualizar também. Então, de fato, a gente vai ler muito, a gente vai estudar muito, e isso é muito bom, né? Que ruim que seria se a gente estudasse uma vez e pronto, acabou, não precisasse nunca mais ler nada. Seria muito monótono a nossa carreira. Mas com isso, a gente acaba escutando uma terceira frase. Mas então, se eu gosto de matemática, se eu gosto de exatas, o direito não é para mim. Será que isso é verdade? Aí a gente tem um mito. Aí a gente tem um mito grande. Não só porque, bom, gente, o direito não é, né? Pessoal de humanas versus pessoal de exatas. Não estamos por aí. E também porque o raciocínio lógico
que é utilizado lá nas exatas é muito bem-vindo para o direito. O direito tem um raciocínio lógico, um processo lógico que a gente tem que acompanhar, mas ele, como eu disse antes, é relacionado com todas as ciências. Então, além de termos muitas disciplinas que vão trabalhar com matemática, vamos sim, né, lá no direito do trabalho, a gente vai calcular folha de pagamento, a gente vai transformar o direito do trabalhador em valores, né? O próprio direito penal vai trabalhar com cálculos na hora de ver a pena, fazer a dosimetria. Então, sim, a gente tem esse pensamento das exatas, então a gente não afasta, pelo contrário, né? Muito bem-vindo. E outra, gente, porque todas as áreas do conhecimento estão conectadas com o direito. Não tem como a gente trabalhar de forma isolada, seja no estudo, agora durante a graduação, seja na nossa vida profissional depois, né? Eu estou fazendo um trabalho com algumas turmas esse semestre, onde eles estão pesquisando dados da medicina, né? Se tem algum dos meus alunos aí hoje, sabem disso, estão pesquisando sobre o corpo humano, como que funciona o corpo humano, quais são as necessidades, estão pesquisando dados relacionados à psicologia, como é que funciona a mente humana, o comportamento humano. Então, a gente tem essa relação com as outras ciências e a gente vai ter sempre. Então, quem gosta de exatas, é bem-vindo no direito também, porque, né, tem a sua ligação. Enfim, todas as áreas, a interdisciplinariedade do direito está presente do começo ao fim e em toda a nossa profissionalização. A gente sempre vai buscar esses dados de outros elementos, de outras ciências. E aí a gente pode escutar uma nova frase, né? Essa também é muito comum, assim, quando a gente conversa com o pessoal mais jovem e tal. Eu não vou fazer direito, porque além de estudar tudo que tem que estudar na faculdade, depois tem que fazer a prova da ordem. E a prova da ordem é muito difícil. A gente escuta muito isso também. E aí, mito ou verdade? Bom, isso depende de cada um, né? Mas eu diria que é um mito. Sabe por que é um mito? Porque nós temos um número enorme de estudantes de direito, e deve ter alguém aqui que está assistindo que pode confirmar isso, que consegue passar na prova da ordem de primeira, que passa na prova da ordem antes mesmo de se formar, né? Pega o seu canudo da graduação, já passa no AB e pega a carteirinha. É muito comum isso. Então, achar que a prova da ordem é um obstáculo, é errado o pensamento. Pelo contrário, depois que você estudou tudo que estudou na faculdade, a prova da ordem é prazeroso de ir lá fazer, passar e ter a sua carteirinha na mão. E segundo, gente, que não é todo mundo que precisa fazer a prova da ordem. A prova da ordem ela tem um objetivo, para quem quer advogar. Quem quer seguir outras áreas, que a gente já vai conversar sobre essas outras possibilidades, nem precisa fazer a prova da ordem. Vai fazer outro concurso público, vai seguir outra área, docência. Então, a prova da ordem ela tem um objetivo específico. Ela não é um obstáculo para quem vai fazer direito, né? Muito antes, pelo contrário, ela testa os nossos conhecimentos e nos habilita para advogar. Esta é a função. Tem uma outra frase... Hoje a gente já não escuta mais tanto, mas eu gosto de reforçar isso daí justamente para trabalhar a mudança que a gente tem na área do direito, né? Muito já se ouviu, mas o direito é um curso voltado mais para homens estão melhor no curso de direito, porque tem oratória, porque tem toda essa argumentação. Bom, aí eu quero dizer que é um mito muito grande, né? Primeiro porque as mulheres podem estar onde elas quiserem, como elas quiserem, e isso não existe mais profissão de homem, profissão de mulher, não existe mais esse discurso. Se a gente analisar na perspectiva histórica, a gente vai até analisar que sim, né? A advocacia, a magistratura, o espaço jurídico já foi majoritariamente masculino, já foi predominantemente masculino, e hoje não é mais esse cenário que a gente encontra. Hoje esse cenário se inverteu bastante. Nós notamos uma ascensão muito grande das mulheres na carreira jurídica, né? Em todas as áreas da carreira jurídica. Na própria OAB, as mulheres já são quase 50%, então nós temos ali quase uma paridade de mulheres na própria advocacia. Quando a gente fala nas carreiras jurídicas como um todo, mais de 40% é composto por mulheres. Claro, quando a gente vai analisar ali os postos de liderança, presidências de tribunal, né, aí vai diminuindo. Mas aí é um problema estrutural, que inclusive a professora Alice vai discutir amanhã, né, com a gente na live de amanhã, já deixando aí para quem está hoje assistir amanhã também. Porque é um problema estrutural da sociedade que se reflete em vários setores, mas não é por não ter mulheres
capazes e mulheres que ingressam no direito. Porque, inclusive, eu tenho turmas, não sei, meus colegas que estão aqui, que tem 70% de mulheres, não. Né? Então, nós vemos muitas mulheres ingressando e ocupando todos os espaços dentro do curso de direito. Então, aquilo que fazia parte do passado, hoje, com certeza, já mudou bastante essa realidade. E a gente escuta também uma outra coisa, né? O direito não é um curso para jovem. Direito é um curso antiquado, é um curso só de leitura, de manuais e tal. A gente escuta isso também. E aí nós temos outro mito, gente. Vou dizer para vocês que nós temos outro mito. O direito tem como característica própria ser algo dinâmico. Ele não é estático, ele é dinâmico. Ele precisa, como eu já disse, acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Se a gente vive numa sociedade digital, se a gente vive numa sociedade da era da tecnologia, o direito precisa acompanhar essa era digital e essa era da tecnologia. E está acompanhando. Tanto que hoje a gente fala em advocacia 4.0, né, que é justamente a capacitação dos profissionais para essa nova tendência dessa era digital, processos virtuais, audiências por teleconferência. E os jovens que já têm essa facilidade, com certeza já chegam um passo na frente de quem faz parte da velha guarda do direito, né, que está tendo que se atualizar também, porque essa é a nova realidade. Então, o direito não é algo monótono, não é algo só centrado nos livros e leituras. É também, sim, mas tem muita ligação com a tecnologia, com as facilidades da inteligência artificial e tudo mais, né? Muito bem. E também vamos ter uma fala sobre isso amanhã com a professora Patrícia, né? Sobre o direito digital. Bom, dito isso, mitos e verdades superados, né? Decidimos fazer o curso de Direito e os colegas que já estão fazendo o curso de Direito. O que a Universidade de Caxias do Sul, agora falando sobre a nossa instituição mesmo, oferece? O que eu, enquanto estudante de Direito, vou encontrar? Porque, bom, eu posso falar daqui a 5, 6 anos o que eu vou me tornar, mas até lá eu tenho uma caminhada. Enquanto estudante de Direito, o que nós temos? Bom, gente, eu vou dizer para vocês que aquele leque de oportunidades profissionais, ela já se reflete agora na faculdade. Eu ouso afirmar que o curso de Direito é o curso que mais oferece oportunidades e contatos com a prática já desde o início da graduação, desde o início dos estudos, né? Nós temos diversos estágios, sejam eles voluntários ou remunerados, e a grande maioria deles remunerados. Grande parte dos nossos alunos fazem algum tipo de estágio ao longo da sua faculdade, seja em órgãos públicos, né? Fórum, Ministério Público, Defensoria, delegacias, Receita Federal, enfim, vários órgãos públicos oferecem, vários escritórios privados têm convênios com a universidade e os nossos estudantes estão lá tendo contato com a prática, o que é muito importante, é muito relevante, né, ter esse contato, até para a gente já ir descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, que área que a gente quer atuar, né, além do ensino da universidade. E mesmo para aqueles que não tiverem oportunidade de fazer algum estágio, porque trabalham em outra área, porque tem alguma outra situação específica, a universidade tem vários estados práticos, né, dentro do nosso currículo, que vai oportunizar essa questão também. E além dos estágios práticos, nós temos dentro do curso de Direito várias oportunidades para além da sala de aula, que isso é muito importante também. Nós temos diversos grupos de pesquisa, onde o aluno vai continuar aprofundando o seu conhecimento, estudando determinadas áreas. Vários professores têm o seu grupo de pesquisa sobre vários temas. Nós temos muitas atividades de extensão que são realizadas, que qualificam o aluno para além de assuntos discutidos em sala de aula. Nós temos diversos eventos de qualidade, né? Então, um mestrado, um programa de mestrado e de doutorado, vários cursos de especialização para quem quer seguir nessa área, nessa carreira acadêmica. Então, eu garanto, né? Se tem uma coisa que a vida do estudante do direito não é monótona, né? Tem bastante dinâmica, ele não para. Se ele quiser, muitos eventos ele vai ter para participar e está sempre aprofundando o conhecimento, descobrindo coisas novas, relações novas, não só na área do direito, como em outras áreas também, porque, como eu disse, né? Nosso ensino, ele é interdisciplinar. Bom, gente, então, e as carreiras jurídicas, né? E então, optei pelo direito, fiz o direito, passei ali 5, 4, 6, 7 anos, aí depende de cada um dentro do direito.
que a gente tem efetivamente? Nos formamos. E agora? O que vamos fazer? Quais são as possibilidades jurídicas, de carreiras jurídicas? Bom, vou começar falando sobre advocacia, né? Não tem como não falar sobre advocacia. E aí vem mais uma história, né? Que a gente escuta bastante. Ah, mas o mercado está saturado de advogados. Ah, a gente chuta uma pedra e sai um advogado. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mercado nunca está saturado para bons profissionais. Nunca está saturado para bons profissionais, para quem se dedica, para quem estuda. Então, vamos começar por aí. Segundo, a advocacia é uma área que nunca vai deixar de existir. Nós discutimos hoje e nós vemos hoje várias profissões que vêm sendo substituídas por robôs, pela inteligência artificial, né, pela tecnologia. No caso da advocacia, eu entendo que a tecnologia só vem para agregar, não vem para substituir. Porque como a gente estava discutindo antes, conversando antes, a sociedade sempre vai ter conflitos. Não tem como a sociedade não ter conflitos, não ter problemas para resolver. E a figura do advogado vai ser sempre essencial nessa solução dos conflitos. Então, não vai deixar de existir advogado. Mas, bom, significa que advogado tem que gostar de audiências, de processos? Eu posso gostar de advogar, mas não gostar muito de ir na audiência, de acompanhar em tribunais, de ficar acompanhando prazos, processos e tudo mais. Tem esse perfil, tem quem não goste, não tem problema. Acho que isso não é para mim. A advocacia hoje, ela não é só essa advocacia judicial. Vem crescendo uma tendência de se trabalhar a advocacia de forma extrajudicial, nas mais diversas áreas. Isso é uma tendência que vem surgindo, de desjudicialização dos processos, né? Desafogando o judiciário, mas ainda assim a presença do advogado é essencial. Ela não deixa de existir porque eu não tenho um processo judicial, né? Tem algo que vem sendo investido nos escritórios de advocacia, que não é algo novo, mas que vem ganhando bastante força, que é uma ideia de advocacia consultiva, de advocacia preventiva, né? Muitas empresas vêm investindo em setores jurídicos com advocacias preventivas, para não trabalhar só o conflito lá no judiciário, mas para trabalhar esse antes. E quem estão na ponta fazendo esse trabalho? Advogados formados em direitos. Então, existe essa possibilidade também. Eu não preciso pensar só na sustentação oral no tribunal, numa audiência, porque existem outros métodos do qual o advogado pode trabalhar e que vem crescendo e que é necessário, né? O judiciário, ele é moroso, ele é custoso, ele tem um custo alto, então essa ideia da advocacia consultiva, ela vem crescendo bastante. O advogado também pode trabalhar numa forma de um conciliador, de um mediador, né? Algo que também vem fortalecendo bastante. Temos a ideia da própria justiça restaurativa, né? Que traz uma nova concepção, onde a gente trabalha com uma ideia de um processo colaborativo, exige uma conduta diferente do advogado, então não é só aquela conduta de embate, de discussão, não, uma conduta diferente, amistosa, para tentar solucionar os conflitos. Enfim, gente, quero advogar? Tem N possibilidades. Não é só aquele advogado que a gente vê em filme fazendo a sua oratória, né, perfeita. Tem esse também, mas a gente tem várias possibilidades para quem quer advogar. Ok, decidi atuar como advogado. E agora? Vou trabalhar como? Bom, aí, escolhendo ser advogado, você ainda tem várias oportunidades. Você pode ser um advogado que vai trabalhar por conta própria, né, como um trabalhador autônomo, um trabalhador liberal. Você pode ser um advogado associado, vai ter uma sociedade de advogados. Você pode ser um advogado empregado, né? Grandes escritórios contratam ali suas bancas de advogados empregados, que têm a carteira assinada, todos os seus direitos garantidos. Você pode ser um advogado que vai trabalhar numa empresa jurídica, né? No setor jurídico de uma empresa, de um clube de futebol, né? Nosso tema da nossa próxima live ali. Enfim, várias possibilidades também de como ser um advogado, né? Não é só uma forma de ser advogado, existem várias formas. Sem falar nos concursos públicos e no advogado público, que eu já vou chegar lá. E aí a gente tem as várias áreas que a gente pode atuar, né? Então, isso também é importante. Naturalmente, a gente vai se especializando numa área, né? Pensando na profissionalização, então a gente vai tomar gosto do direito civil, direito penal, direito constitucional, trabalhista, previdenciário, ambiental, N gamas ali de matérias, de ramos do direito para
decidir, né? Então, a vida de um advogado, ele tem, sim, muitas opções só enquanto advogado. Não quero advogar, vou para concurso público. Muitas possibilidades? Sim, muitas possibilidades enquanto concurso público, sem sombra de dúvidas. Temos uma live também para falar sobre concursos públicos, então eu não vou me deter muito aqui, mas eu quero apresentar algumas, né, para a gente fazer essa conversa de possibilidades jurídicas. Primeiro, gente, que concursos abrem vários tipos de concursos anualmente, né? Nesse período de pandemia até deu uma calmada, mas se não, quando a gente procura os editais, são muitos concursos. Muitos deles não exigem formação em direito, é verdade, mas eu tenho certeza que quem tem formação de direito está um passo à frente nesses concursos também, né? Então, vou fazer um concurso de nível técnico, vou fazer um concurso de analista tem nível superior, mas às vezes não precisa ser exclusivamente do direito. Muito bem, é uma ótima opção, e quem tem o curso de direito com certeza já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado e alguns pontos a mais. E os nossos cargos e concursos específicos da área do direito, né? Aí também temos várias opções. Acho que os mais almejados, né? Pelo menos aqueles que a gente escuta mais, os próprios alunos manifestarem interesse, né? A magistratura, né? Então, seguir ali a função de juiz, né? Quem sabe virar um desembargador, ministro de um tribunal, promotoria pública, Ministério Público, defensoria pública, advocacia pública, né, que são aqueles setores que, junto com a advocacia privada, vão formar as funções essenciais da justiça, né, sem as quais o sistema judiciário não funcionaria. Então, são atividades muito importantes e essenciais para o direito, não vão deixar de existir também, né, com respaldo constitucional e tudo mais. E aí a gente fala em vários níveis, estadual, nível federal, a especializada, né, área do trabalho, para a área militar, enfim, então tem muitas possibilidades ali também. A área da segurança pública, né? Podemos fazer vários concursos na área da segurança pública, algumas exigem graduação em direito, outras não, mas mesmo assim, de novo, naquela lógica de, né, mesmo não precisando fazer direito, é positivo. Então, se a gente quer ser delegado, sim, tem que ter formação de direito. Se eu quero ser um policial civil, um inspetor, um escrivão, sim, tem que ser graduado em direito, né? Fora concursos de cartórios, tabelionatos, diplomacia, enfim, concursos é o que não falta, né? E vamos aprofundar isso na live de quarta-feira. E, gente, outra área que não se fala muito, mas que é importantíssimo, é para quem tem empreendimentos, né? Quem tem um empreendimento, a família tem uma empresa, vai assumir a empresa da família, fazer direito é fundamental. É essencial, é obrigatório? Não, mas é fundamental. Entender como funciona uma empresa, o direito empresarial, o direito do trabalho, né? Entender o próprio direito do consumidor, dependendo da área que você atua, também é importante. Então, o direito também abre esse leque, também possibilita que os futuros empreendedores que queiram abrir os seus negócios também tenham esse conhecimento, né? E, claro, carreira acadêmica, né, que nós três que estamos aqui hoje optamos, né? Então, se você quiser continuar o seu estudo, se tornar um pesquisador, produzir um conteúdo científico relevante para a área jurídica, atuar como um docente, também tem essa possibilidade, com, né, belíssimas oportunidades que a universidade oferece, de especialização, mestrado e doutorado, como eu já disse, também é uma possibilidade para quem atua na área do direito. Gente, para finalizar, que eu acho que eu já estou quase no meu tempo, o importante, na minha opinião, é você se conhecer dentro dessa área e desse universo jurídico, porque são muitas possibilidades, mas a gente tem que saber o que a gente gosta. A gente tem que descobrir ao longo deste curso de direito qual é a atividade que de fato nos dá prazer, que de fato nos dá satisfação para viver e para fazer aquilo que de fato a gente vai gostar de fazer ao longo da vida. As disciplinas do curso de Direito, elas nos possibilitam desenvolver certas competências, certas habilidades que já vão demonstrando esse nosso gosto, essa nossa aptidão para um lado ou para outro do direito, já que a gente tem essas possibilidades tão grandes do direito, né? E aí, depois que a gente descobre isso, é só caminhar no sentido, né, das oportunidades que certamente surgirão. Independente da escolha que a gente fizer, independente da carreira que você escolher, agora se formando, quem está assistindo já está no passo final, ou quem está entrando, ou quem está decidindo, eu acho que o importante, né, o
o melhor da carreira jurídica é que, independente de tudo isso, um sentimento sempre vai estar junto com você, que é o grande objetivo do direito. O grande objetivo do direito é alcançar a justiça. É alcançar a justiça social, é alcançar a justiça, o bem comum. Então, independente da área que você fizer, que você escolher, o direito, aliado com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia do direito, com as outras áreas afins que a gente estuda também, nos ajuda a formar esse pensamento crítico, nos ajuda a enxergar o mundo de um jeito diferente, né? E eu tenho certeza que depois que a gente entra nesse universo, a gente contribui muito mais para uma melhoria, para uma mudança do nosso mundo, do nosso ladinho aqui também da nossa vizinhança, né? Tudo isso faz parte. Bom, vou encerrar por enquanto, né? Estou à disposição, não sei se a gente vai abrir para perguntas. Sim? Então tá, agradeço por enquanto. Então, muito obrigada, professora Raquel, pela sua brilhante exposição. E a professora Raquel hoje nos deixa com muitas lições e um aprendizado fantástico na questão de nós nos encontrarmos aonde queremos estar dentro do direito. Eu acho que isso é o ponto principal. O que queremos com o direito? E a professora Raquel coloca um outro ponto fundamental, porque se nós queremos uma sociedade livre, justa e solidária, o caminho de um direito justo é essencial. Então, parabéns, professora Raquel, pelas suas brilhantes colocações. Com certeza engrandeceu o conhecimento de todos. E nesse momento eu gostaria de passar a palavra ao professor Bruno Rigon, para que ele possa, então, fazer as questões que estão sendo colocadas no chat. Professor Bruno, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Cleide. Obrigado, Raquel. Então, convido a todos e todas que quiserem postar questionamentos aí no bate-papo, fiquem bem à vontade, tá? Eu acho que eu vou iniciar para o pessoal, né, perder a timidez e começar devagar, né? Então, eu lembrei de uma frase de um filósofo, o Jacques Derrida, né, ao final da tua fala, Raquel, que ele fala, né, que aquilo que nos move é uma sede por justiça, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque muitas vezes a gente tem algum aluno, alguma aluna que faz o curso somente por uma questão de formação, para um melhor exercício da própria cidadania, né? Para tomar contato com seus direitos, com direitos, né, que a gente possui. Se tu puder conversar daqui a pouco o leque de possibilidade para um melhor exercício da nossa cidadania, eu acho que seria interessante. Perfeito, nossa, perfeito. Eu acho que esse é outro ponto muito interessante, né, do curso de Direito, porque a gente alia uma diversidade de pessoas muito de intenções para quem está fazendo direito muito, muito grande. Então, nós temos os alunos que estão saindo da escola, do colégio, e estão entrando no direito como primeira graduação. Nós temos aqueles que já têm uma profissão e vêm fazer o direito para complementar, porque quer conhecer. Nós temos aqueles alunos que estão descobrindo o que querem e veem no direito uma possibilidade, né, grande, aberta sobre isso. E é isso, o direito nos possibilita tudo isso, o direito nos exercita a cidadania, a democracia, a participação, porque a gente não consegue ficar acomodado depois de ver como as coisas funcionam, a gente não consegue não se indignar diante das injustiças que a gente vê, né? É muito difícil depois que a gente conhece a lei, depois que a gente vê o que consta na teoria e o que consta na prática, porque muitas vezes tem uma lacuna entre um e outro e a gente quer atuar para que essa lacuna não exista, que essa ponte não seja tão distante, né? Então, o direito desperta um senso crítico, né, em todos aqueles que estudam e independente da área de atuação que ele escolha, seja uma área, não sei, direito tributário, direito empresarial, seja lá no direito penal, seja no direito do trabalho, ele desperta essa vontade de participar, de mudar e a finalidade social do direito já instiga isso, né? Nós temos uma finalidade social, um objetivo e um dever a cumprir para com a sociedade. Obrigado, Raquel. Temos 3 questionamentos por enquanto. O primeiro questionamento é da Gabriele sobre
a questão da profissão de perito trabalhista para elaboração de cálculos, sobretudo após a reforma trabalhista, né? Ela pergunta: a senhora acha que, além da parte de perícia judicial para os tribunais, também poderá crescer a perícia voltada para os escritórios? Vamos começar por essa, depois a gente vai para as próximas. Sim, inclusive outro dia a gente conversava com uma advogada, uma juíza aqui da Justiça do Trabalho de Caxias do Sul, e sem sombra de dúvidas, né? Porque agora a gente tem a necessidade de apontar todos os valores, né? O famoso apurar que existia antes da reforma trabalhista, agora não tem mais. Então, isso abre, sim, uma necessidade dos escritórios de terem relação ou com contadores ou de se especializarem nessa área. Mas também a gente tem, né, dentro da ideia da tecnologia, mas um sistema que está sendo lançado pela própria Justiça do Trabalho para a questão dos cálculos em si, né? Não tem que ser a pergunta dela específica sobre os cálculos, mas então vai ter um programa específico que nós teremos que nos atualizar e começar a fazer a partir dele, mas sim, é uma necessidade que os escritórios já estão enfrentando, né? Sem sombra de dúvida. Próxima pergunta é sobre marketing digital no ramo do direito. Como é que funciona? Pergunta do Vinícius. Aí eu acho que a Patrícia Montemeso pode ajudar muito melhor do que eu na live de amanhã, né? Sobre marketing, direito digital e tudo mais. Mas tem uma tendência muito grande, né, gente, na questão da própria publicidade do direito, né? Óbvio, tudo dentro do Código de Ética da Advocacia, temos todos um regramento em relação a essa publicidade que tem que ser atendida, né? Mas hoje a gente fala, né? Inclusive as próprias peças, né? Delas serem peças muito mais clean do que eram antigamente, né? Então a gente tem todo enfim, todo um marketing mesmo dentro da profissão da advocacia, né? Mas sempre atento àquilo que é regrado, que é regulamentado, né? Não sei se é relacionado à publicidade, a dúvida que ele tem, o que seria a dúvida de marketing em si, não especificar um pouquinho melhor para ver se eu posso ajudar, mas pode existir, né? Pode e deve existir um marketing em cima da advocacia, sem problema nenhum, desde que dentro daquilo que é disciplinado pelo Código de Ética. Show. Próxima pergunta da Daniele sobre ingresso em mestrado e doutorado. Quanto tempo leva? Se é muito difícil a seleção? Como é que funciona? Cleide, tu não quer fazer a honra dessa, Cleide? Então, eu agradeço a oportunidade que a professora Raquel me deu de responder a pergunta da Daniele. A professora Raquel é oriunda do nosso mestrado, é uma honra. E quanto tempo demora o mestrado e doutorado? Mestrado, vocês têm 2 anos para fazer a conclusão, mas não precisa demorar os 2 anos. Então, dá para fazer em 1 ano e meio, até pela própria normativa da CAPES que nós temos. E o doutorado, ele tem o prazo de 4 anos para ser cumprido, mas também não precisa demorar os 4 anos, dá para ser feito em 3 anos e pela normativa da CAPES até 2 anos e meio. Um ponto importante para quem ingressar no curso de Direito é que procure grupos de pesquisa e se insiram nos grupos de pesquisa, porque eles são vinculados a mestrado e ao doutorado, e assim vocês conseguem conhecer melhor como é que funciona o trâmite da pós-graduação. Então, qualquer dúvida, a gente sempre na pós-graduação está à disposição. Professora Raquel, muito obrigada. Não sei se a professora quer complementar também, fique à vontade. Não, acho que é isso, acho que a dúvida foi resolvida. Temos um questionamento, como que o serviço social ele se relaciona com o direito? Essencial, né? O serviço social tem um papel muito importante na análise da vulnerabilidade. Então, em diversas áreas do direito, o serviço social é chamado, né? Na prática do dia a dia, seja lá no direito de família, seja quando a gente fala de criança e adolescente, no próprio direito penal, né? O trabalho que o serviço social faz, ele é aliado ao direito, né? Tanto que nós temos uma relação
muito intrínseca dos professores no próprio curso do mestrado, né, do doutorado, de professores que atuam na área de serviço social e que estão aqui construindo as nossas pautas. E como a gente disse, o grande objetivo do direito ele é buscar a justiça social. Então, quando a gente busca a justiça social, a gente analisa a questão da vulnerabilidade, a gente analisa as desigualdades que existem na sociedade. O direito ele é atento a essas desigualdades. Nós temos uma série de leis que garantem essa proteção, né, com legislações específicas, protetivas, seja por um recorte de classe, seja por um recorte racial, seja por um recorte de gênero, né? Então essa é uma possibilidade do direito, e o serviço social é quem ajuda a fazer, né, toda essa triagem em relação às legislações. Então o trabalho, direito e serviço social, ele é essencial para garantir a própria justiça, o conceito de justiça que a gente desenvolve. Obrigado, Raquel. Tem mais uma, na verdade tem várias, tá? Tem muitas, tá? Mas, seguindo a ordem, qual seria a tua perspectiva sobre a graduação em Direito com o objetivo de seguir na carreira diplomática? Fundamental, né? Porque ali entra muito direito internacional, que a gente tem uma ênfase muito grande, né, dentro do próprio direito internacional, das relações exteriores, né, o próprio conhecimento do direito. Então, com certeza tem que fazer o curso de direito para seguir na carreira da diplomacia também, que é muito difícil, né, são cursos muito difíceis, inclusive, mas o curso de direito vai dar esse amparo. Show. O Andrew faz um questionamento aqui, diz que de vez em quando fica pensando como o direito é denso e complexo, e fica se questionando se vai conseguir dar conta de toda essa demanda de aprendizado, né? E ele pede alguma dica para lidar com essa situação. Andrew, né? Andrew, Isso. Eu acho que o primeiro é a gente ter muita tranquilidade, tá? A gente não precisa ser expert em tudo, né? Em nenhuma ciência, nenhuma área do conhecimento, você é expert em tudo, né? Um médico, ele vai se atualizar, vai se especializar numa área, um dentista vai se especializar em outra área, o advogado, quem trabalha no direito, vai se especializar numa área. Claro que algumas profissões exigem um conhecimento mais amplo, né? E nós queremos que os nossos estudantes tenham esse conhecimento mais amplo, né? Então, é estudar, é entender o que a gente está estudando, é entender a importância de tudo aquilo que a gente está lendo. A gente não está decorando coisas. Não adianta decorar texto de lei. A gente tem que compreender o objetivo de cada uma das áreas, de cada um dos ramos. Muito mais do que decorar texto de lei é compreender o porquê que aquela lei existe. Então, por isso que a gente fala que as leituras, elas são fundamentais. Porque não adianta eu pegar a lei trabalhista, que é da minha área, e ler ela do artigo 1º ao último da CLT, se eu não compreender qual é o objetivo do direito do trabalho. Por que o direito do trabalho surgiu? Com que contexto ele surge? Com que contexto entra a reforma trabalhista, por exemplo, que a colega estava falando? Qual o interesse dela? A gente tem que compreender tudo isso. Então, não é só a leitura do texto frio da lei. Precisamos saber a lei? Sim, precisamos. Mas a lei está ali para a gente consultar. A gente precisa ter essa visão de mundo, né? E isso é com estudo, é com dedicação, é com calma, cada coisa no seu tempo, né? Não adianta atropelar e achar que vai fazer tudo de uma vez só, mas o profissional do direito, ele precisa ter essa atuação, sim, né? Obrigado, Raquel. Mais uma. A Faculdade de Direito limita a possibilidade de intercâmbio durante a graduação? Mito ou verdade? Pergunta da Laura. Mito ou verdade? Ótimo. Super verdade. Eu fiz intercâmbio. Sou aluna da graduação, fui aluna da graduação da UX, fiz um intercâmbio maravilhoso de 6 meses na Espanha. Então, durante a graduação, com um convênio da universidade, né? Na época eu tinha um convênio específico, tem que ver quais são as ofertas que se tem hoje, mas tem possibilidade de intercâmbio também nos cursos de pós-graduação, né? Proficate, que é do mestrado e do doutorado. Então, nós temos vários intercâmbios que estão sendo realizados com ofertas de bolsa e tudo mais, e incentivo, inclusive, porque é algo que enriquece muito essa troca, né? Esse direito comparado que a gente fala tanto durante a graduação, poder ir ver na prática, né? Eu fiz na Espanha, na minha época, conheci presídios lá na Espanha, vivi intensamente aqueles 6 meses, né, que passaram muito rápido, mas vivi intensamente e voltei com certeza com mais vontade de estudar o nosso direito, né, e aprender ainda mais. É uma ótima oportunidade para quem puder. Excelente.
Mais uma. Qual a dica para quem está começando na advocacia e quer buscar clientes? Olha, não é fácil começar na advocacia, tá? Não é fácil ter a sua cartela de clientela ali, né? Os seus clientes certinho, né? Muitos buscam já quem tem anos de profissão, então dizer que é fácil, que você se formou e no ano que vem você vai estar, né, com muitos clientes ali, é mentira, não tem como, aí é mito. Mas você tem como se especializar e logo, né, ganhar o seu espaço. E você ganha o seu espaço, gente, indo nas audiências, indo no fórum, frequentando os lugares, deixando o seu cartão, sabe aquele trabalhinho de deixar cartão? Ele é necessário. Hoje nós temos várias possibilidades de publicidade dentro do que o colega estava falando ali, do que é permitido, né? Como eu venho dizendo, acho que eu vejo muita coisa de abusos na internet também, não tem que cuidar isso, porque pode ter uma denúncia para a OAB e pode ter uma consequência, inclusive para quem está estudando para a prova da ordem sabe essas regras de publicidade da advocacia, mas investir também nesse marketing, investir também nesse visual faz parte, né? Porque quem não é visto não é lembrado, aquele ditado também é uma verdade, né? E se especializar numa área, né? Participar de eventos, e é assim que a gente alcança nosso espaço na carreira da advocacia. Obrigado. Mais uma agora do Marcos sobre a OAB. Existe um monopólio ou é um mito? Da OAB? Da OAB. A OAB é uma instituição sui generis, né? Ela existe, ela como regulamentadora da profissão. A gente tem um sindicato também dos advogados. Muitos não sabem que existe sindicato de advogados, mas existe, né? Então tem outros órgãos também. Mas a OAB ela tem a sua competência constitucional, né? Garantida, resguardada para ela. Aí dentro do debate de ser ou não um monopólio é uma questão, né, bem política, um debate bem político de opinião que cada um pode fazer, assim como pela própria exigência da prova da ordem. Sei que muitos advogados são contrários à prova da ordem e assim por diante. São debates importantes que podem ser feitos e que são feitos pela sociedade, mas o fato é que a OAB é uma instituição com um poder muito grande, né? Inclusive com um poder político muito grande, de pressionar o Congresso Nacional quando precisa, de pressionar o presidente da República quando precisa, né? Então a gente vê a OAB tomando posições muito positivas em alguns momentos, né? Então ela tem a sua função também, além de regular a atividade a profissão e a atividade da advocacia. Prof. Cleide, por favor. Bem. Então, pessoal, quero dar boa noite a todos. Eu vou para outra live, que depois convido os que estão aqui presentes participarem. Enquanto isso, o professor Bruno e a professora Raquel vão continuar respondendo as questões de vocês. Um beijo enorme a todos. Professora Raquel, parabéns pela sua brilhante exposição e nos vemos depois. Obrigado, Cleide. Até daqui a pouco. Temos mais alguns questionamentos, Raquel. Tá. Não são muitos, tá? O Vinícius, ele esclareceu que seria mais questão de publicidade mesmo, naquela do marketing. Sobre marketing. Isso, Tá, acho que a gente falou bastante, né? Existe Sim. essa possibilidade. Eu acho que a gente fica bastante aflito porque eu, pelo menos, vejo muita coisa na internet, muita propaganda que acaba sendo até abusiva, e é exatamente isso que o Estatuto e o Código de Ética da OAB veda, né? A gente não pode fazer uma propaganda abusiva, a gente não pode vincular o nosso nome com uma promessa de alguma coisa, a gente não pode vincular a advocacia com outra atividade, né? Então, às vezes, a gente vê ali faça o seu imposto de renda e venha, né, que agora estamos na época do imposto de renda, e ganhe uma consulta jurídica grátis. Não, né, não é por aí que a gente vai valorizar a nossa profissão, então tem que ter ética, sim, mas a gente pode fazer propaganda, publicidade dentro dos limites aceitos, né, e a internet está aí para isso. Exato, eu lembrei aqui que volta e meia compartilho com alguns amigos e algumas amigas, né, alguns vídeos, né, espetaculares de advogados, né? Aprenda a advocacia, em 6 meses você receberá um carro desse, tá o cara num Porsche,
uma Ferrari, né? E além de violar, né, as questões de ética, né, pega mal também, né? Por favor, pega muito mal. E outras coisas que pegam mal é, por exemplo, alguns advogados de início de carreira que pegaram a OAB ontem ensinando prática de advocacia como se tivessem 20 anos de experiência profissional, né? É algo que, embora não seja isso, não é vedado, mas pega mal, né? Tu vai ver ali, o cara tem 6 meses de OAB e está ensinando como se fosse, né, um grande advogado com muita experiência. Ou reduz os seus juros em 50%, né? Não é bem assim, pode até ter uma abusividade naquele contrato, mas espera lá, não dá para tu prometer nada, porque cada contrato é um contrato, né? Exato. A Lisiane ainda pergunta sobre a reforma tributária, se ela pode trazer muitas demandas ao direito tributário, até mesmo abrir precedentes a tentar reaver tributos pagos a maior. Pode ter consequências, né? Não sou uma grande não tenho um estudo muito aprofundado dentro do direito tributário, não é a minha área de atuação, mas toda reforma ela tem os seus impactos, né? A reforma trabalhista teve impactos muito grandes, e a reforma tributária vai ter, a reforma da Previdência teve, né, os impactos, então as legislações elas precisam ser atualizadas e tem uma disputa dentro dessas reformas, né? Tem uma disputa de interesses dentro dessa reforma. E a pressão que a sociedade faz dentro de cada uma delas tem a sua importância, né? Então, a opinião que a gente tem dentro de cada uma dessas reformas, ela precisa ser manifestada. O Congresso Nacional, que está lá aprovando ela, precisa saber qual é a opinião da sociedade dentro de cada uma dessas legislações que estão sendo alteradas. Porque algumas vezes eles fazem as alterações da noite para o dia, como aconteceu com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista a gente não teve nem tempo de se indignar, porque quando viu estava aprovada, né? Outras já demoram um pouco mais, como foi o caso da reforma da Previdência. A sociedade se mobilizou, foi para a rua, houve, né, todo um clamor da população. A tributária também está tendo esse prazo, mas a população não está se manifestando tanto, a gente não vê tanto clamor da população como houve na outra, né? Talvez não entendam quais são os impactos que ela teve. Então, esse papel é o papel que a sociedade, os estudantes de direito, quem está fazendo direito, tem que explicar também. Né? Show. A Laura pergunta sobre os grupos de pesquisa. É muito tarde para participar estando no penúltimo semestre? Já te respondo, Laura. Não, nunca é tarde. Como buscar maiores informações para ingresso? Pode entrar direto em contato com o professor coordenador do grupo de pesquisa. Tu acha o e-mail dele facilmente no site da UFES e encaminhar um e-mail, ou a secretaria do curso pode te informar, né, a melhor forma de participar, né, de entrar em contato com o professor que coordena, como, por exemplo, a professora Cleide coordena um grupo de pesquisa. Tá? Respondi essa, então, Raquel. Tenho outra aqui. Como ver tanta gente infringindo as leis sendo um advogado ou até mesmo um estudante? Aí tá com aquela de se indignar diante das injustiças que a gente vê, né? Seja uma vez a gente escutava, né? Eu já escutei eu faço direito para eu aprender a burlar a lei, não é para aprender sobre as leis, é a burlar a lei, né? A gente já escutou isso, que nem tem a piada do contador, quanto que tu quer que seja a sua declaração, tem piada de cada um, tem a do direito que diz isso, eu faço direito para aprender a burlar a lei. Mas isso não condiz, eu acredito que não condiz com a grande maioria dos estudantes que estão se formando, dos profissionais, dos bons profissionais que estão se formando. Aqueles que agem com uma conduta antiética, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser apontados, né? Eu conheço vários casos de advogados que agiram de forma errada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até o momento que a OAB vai fazer uma inserção, né? Desculpa, mais forte dentro daquela atuação daquele advogado, podendo, inclusive, caçar a carteirinha dele, né? Passar por um processo disciplinar e assim por diante. Então, não recomendo nenhum tipo de conduta antiética e ilícita dentro da advocacia, porque sim, tem consequências e a gente tem um órgão regulador que acompanha isso, e que qualquer um tem direito de fazer denúncia. Cliente, alguém que conhece o fato, qualquer um pode denunciar para a OAB. Show. Eu vou fazer a última, então, para a gente encerrar, em virtude do horário. Eu vou condensar duas
duas questões que a Mariana fez, tá? Que seria, primeiro, um perfil do estudante de direito, né? Qual é a principal dificuldade durante e após o curso, e ela traz aqui uma ideia de que tem muita teoria no curso de direito, mas existe prática, né? Quais seriam essas práticas? Uhum. Mariana, eu não acredito num perfil único. Ainda bem que o direito é muito eclético, é muito diversificado. Ainda bem que existem estudantes que gostam de uma coisa e gostam de outras. Existem os estudantes que têm um raciocínio mais para uma área, outro mais para outra, alguns com pensamento mais conservador, outros com pensamentos mais liberal. E o direito é isso. Então, eu não acredito num perfil único. A gente tem jovens, como eu disse, a gente tem pessoal de mais idade, que vem fazer o direito com a mesma dedicação. Então, eu não tenho como definir um perfil, tá? O que eu diria tem que ser alguém que está disposto a passar a vida estudando. Não estudando no ponto de vista cansativo, mas no ponto de vista de gostar de ler, de gostar de pesquisar, de gostar de fazer descobertas, de ter curiosidade sobre as coisas. Isso é essencial para quem escolhe a área do direito. Eu quero saber o que mudou, eu quero saber o que se está discutindo lá no Congresso, qual é a lei que está sendo aprovada. Então, o perfil seria mais nesse sentido, de ter esse senso de gostar de estar sempre, né, ligado nas mudanças, entendendo o que está acontecendo. Tá? Mas um perfil, né, esse perfil, assim mesmo, é difícil de falar. E o direito, ele é teórico? Sim, nós temos muitas teorias, todas elas são muito importantes para a gente entender o direito. Eu ministro uma disciplina que é essencialmente teórica e tento, me esforço para fazer os alunos lá do primeiro semestre compreenderem a importância disso para a prática jurídica. Eu acho que aí é que está a ligação. Não adianta a gente trabalhar a teoria sem mostrar como é que essas teorias vão ser aplicadas amanhã, depois de amanhã, como que elas tiveram relação para a gente chegar no direito de hoje. Às vezes é importante a gente entender a história do direito também, porque o direito evolui. E ao analisar a história, a gente vai perceber, inclusive, se a gente pode voltar àquele direito de antigamente. Será que não? Será que eu não posso pegar resquícios lá do direito romano, por exemplo? Eu não sei dizer, porque o direito é cíclico, a sociedade é cíclica, ela muda. Então, é muito importante estudar toda essa teoria, mas tem que ter esse olhar da prática também. Está terminando o tempo, Bruno? Tá. Tem que relacionar as duas coisas. Por isso que fazer estágio é importante, atuar na área é importante, se dedicar ali nas práticas jurídicas é importante, tudo isso. Exato, né? Não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria, né? Só para responder o Joselito aqui, né, para mim a melhor forma de divulgar seu trabalho na área jurídica, na advocacia, é sempre se doar ao máximo, fazer um bom trabalho, não importa qual for a situação, né? Se for uma situação pro bono, ou tu está recebendo pouco, ou está recebendo muito, né? Tu tem que sempre se dedicar ao máximo, e acho que o boca a boca acaba espalhando a excelência do trabalho por aí, né? E Raquel, só para fechar, então, já extrapolando o tempo, tem uma pergunta que é bem específica com a tua experiência na Espanha, no intercâmbio, né? O Pedro está questionando porque ele tem vontade também de ir para lá. Então, é Pedro, né? Pedro, tem que ir ali no setor de intercâmbio, tá? Quando eu era estudante, era um determinado programa que tinha com uma universidade específica, eu fiz na Universidade de Valladolid, então tem que ir no setor de intercâmbio, ver quais são os intercâmbios que estão vigentes hoje, né? Porque a universidade tem uma série de intercâmbios com universidades específicas, então você vai fazer uma prova de proficiência, onde você vai comprovar a sua condição de língua, né? Tem que saber a língua do país onde você está indo para poder estudar. Você vai decidir quantas disciplinas você quer fazer, que tipo de intercâmbio você quer. Tinha intercâmbios para você morar na casa de alguém, tinha intercâmbios onde você ia por conta. Então, tem várias possibilidades. Tem que ir lá no setor de intercâmbios perguntar quais são as possibilidades de hoje, né? Dos intercâmbios vigentes hoje. Não sei se o Bruno tem alguma informação específica sobre algum, eu desconheço, né? Mas indo lá no setor, a gente vai descobrir tudo isso. Na minha época tinha bastante convênios. Tem vários ainda, né? A questão não me recordo de cabeça, né? É melhor ir lá mesmo se informar. Mas, em virtude do adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar esse primeiro momento, essa primeira live. Muito obrigado, professora Raquel, por ter aceito o convite, por ter participado, né, desse projeto conosco, né? Agradeço de coração aí por toda a tua contribuição
os alunos, né, pela quantidade de perguntas, né, gostaram bastante, ficaram bem engajados. Pessoal, agora a gente convida vocês para seguirem no projeto do Work Summit. A gente tem a segunda live, que talvez já esteja acontecendo. O link vai ser postado para vocês no bate-papo. Vocês já devem ter recebido por e-mail, e a gente vai seguir agora por lá com outro palestrante, que é o Marçal, que vai falar um pouquinho sobre direito esportivo e gestão de carreiras. Raquel, muito obrigado novamente. Obrigada pelo convite, abraço para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida específica também, a gente está disponível aí no e-mail institucional, nas redes, a gente segue conversando. Um abraço, Bruno, até mais. Tchau, tchau. Até.